Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que vocês estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre o processo evolutivo literário, ou seja, sobre como sair do Young Adult e começar a ler coisas de adulto. Ou será que não? Enfim, roda a vinheta. Que se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho esse livro. Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né? Vamos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto. Vai a merda se você for ler esse livro. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Sejam bem-vindas. E eu vou começar agradecendo a Ana, do Perfil Literário no Instagram. Aqui quem fala é da Terra, quem deu inspiração para este tema. Eu vou deixar os links para que vocês sigam e interajam com ela lá. Ela é muito boa no que ela faz, mas infelizmente ela não pôde gravar conosco hoje. E agora indo direto ao assunto da semana. Quando eu falei sobre começar a ler coisas de adulto, logo antes de rodar a vinheta, eu não estava falando de livros de autoajuda, romance dramático de 300 páginas, putaria desenfreada, igual as coisas que a Anne lê, ou violências com requintes de crueldade, igual os negócios que eu leio. Mas se tu for adulto e quiser isso também, se esbalde, tá liberado. E também quero avisar vocês que nós hoje vamos deixar a questão da classificação indicativa de lado, já que abordamos ela mais aprofundadamente em outros episódios. O foco de hoje é falar sobre a galera de 20 anos para frente que ainda insiste em ler livros de adolescentes. E eu não estou falando daqueles casos que acontecem por acaso, não. Eu estou falando do povo que não sai desse ciclo da literatura juvenil e infanto-juvenil nunca. Se você ainda não está pegando a ideia, eu vou exemplificar para deixar isso aqui um pouco melhor. A literatura no mercado editorial sempre se dividiu em faixas etárias, porque os escritores e os trabalhadores do mercado editorial sempre entenderam que, abre aspas, era necessário separar os meninos dos homens, fecha aspas. E seguindo nessa analogia, livros como A Biologia Feroz, Trono de Vidro, Percy Jackson, A Última Parada, Conectadas, etc., seriam livros juvenis, partindo do princípio de que os personagens dessas tramas têm entre 13 e 19 anos, no máximo. E livros como O Iluminado, Estrelas Além do Tempo, o clássico O Nome da Rosa, ou se contém títulos como A Noiva do CEO, A Virgem do CEO, O Duque de Londres, e etc., e seus derivados, são conhecidos como livros para adultos, partindo do princípio de que os personagens dessas tramas têm entre 18 e 30 anos para mais. Agora que vocês estão completamente incluídos nesta pauta, eu vou na parte que interessa. Mas, Rai, ler alguma coisa que foi escrita para um adolescente, pensada para um adolescente e adaptada para um adolescente quando eu tenho mais de 20 anos é um problema? Depende. Depende. 3 questões aí que eu acho que você precisa se perguntar antes de embarcar nessa história. Primeira questão. Você estará disposto a abraçar e aceitar as atitudes possivelmente imaturas do personagem dessa obra? Ou você vai ficar agindo como se você fosse a mãe ou pai do personagem o tempo inteiro? Número 2. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só está lendo porque quer conseguir entrar na rodinha? Pergunta número 3. Você estará pronto para discutir de uma forma saudável sobre essa obra com alguém que leu ela na idade certa? Se depois de pensar sobre essas 3 questões você entender que você está apto, beleza, continua. Agora, se não, a gente vai ter um problema, tá? Deu para entender? Olha, eu já vou começar aqui. Assim, eu sou naturalmente a pessoa que está mais um pouquinho assim no ciclo da neutralidade nos temas como esse. Porque eu acho importante a gente começar a falar sobre alguns gêneros. Por exemplo, o gênero de fantasia. Na maioria, pessoas que curtem fantasia, elas são obrigadas a ter que aturar esse tipo de personagem que normalmente está
sei lá, nessa caixinha YA, porque a maioria dos livros de fantasia são protagonizados por pessoas que estão nessa faixa de YA, sei lá. Que é tipo assim, entre personagens que estão ali nos seus 16 a 19 anos. E, de fato, quando a gente tem algum tipo de fantasia que vai além disso, a gente está falando de, sei lá, uma fantasia adulta. E eu acho até difícil você achar esse tipo de fantasia. E olha que eu não gosto de fantasia. Então, Difícil assim, pra Caboges. Estou quase pedindo socorro pra Sally, pra você ter noção. pois então, a gente é muito difícil. E principalmente pensando em alguns fatos que são exatamente esses. Porque, assim, o gênero se constrói a partir de certas caixinhas. E no caso de fantasia, por exemplo, é essa caixinha que a gente tem, que é esse personagem que vai se deslumbrar e tudo mais. Normalmente, esse personagem, ele tá um pouco fora da caixinha do que a gente já conhece como YA. Então, se você pegar um romance e pegar uma fantasia, é até um pouco distoante a forma que um personagem de 16 anos reage de uma forma de um personagem de romance de 16 anos. E até então, quando a gente estava bolando o roteiro, eu até comentei que eu não sabia que Trono de Vidro de fato era um YA, para vocês terem uma ideia. Para mim, do jeito que a série de Trono de Vidro é discutida, eu não imaginava que a personagem fosse tão jovem. Entendeu? Pra mim era uma personagem mais velha. Mas não, olha só, é um YA. Dando referência às discussões sobre a série, tipo, dentro do fandom. Se tu for pegar as discussões sobre qualquer livro da Sarah J. Maas dentro do fandom, tu vai pensar que é uma obra adulta, tá ligado? Que é uma obra, nossa, muito profunda. E como ela é inspirada em Game of Thrones, que é o Game of Thrones literário, mesmo é Game of Thrones sendo literário também. Mas, assim, é um aí, cara. Tu Essa pega pra referência ler. aí não faz o menor sentido, bicho. Ó, não é pra fazer sentido. Não é pra fazer sentido. É pra exemplificar o fandom da Sarah J. Maas. Não é pra fazer sentido. Tá bom, então. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, as atitudes da protagonista, em certos momentos, beiram o infanto juvenil. Tá Mas ligado? aí a gente também tem que discutir que qualquer narrativa da Sarah J. Maas é assim. Mesmo se ela estivesse fazendo um cara de 40 anos, ele ia beirar um infantil. Ou uma mulher de 40 anos. Porque ela escreve desse jeito. Realmente, já achou Mas, jeito. gente, peraí. Segura aí, rapidinho. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu sou leiga. Não tem uma toda de uma vilã dessa série da Sarah que tem uns 10 mil anos? Um negócio assim? Ou é Então, outra a história? maioria dos personagens da Sarah J. Maas que não são humanos tem mais de 100 anos. Então, Então, não faz diferença. como assim, gente? Cara, Por isso que eu falo. a gente não tem um personagem que, assim, ele tem tal idade. Inclusive, não é. Eu vou ser advogado do diabo aqui pra dizer que isso não é um demérito só da Sarah J. Maas. Muitas Sim, autoras. eu não tô dizendo que é só dela, mas eu tô perguntando se existe uma discrepância de, tipo, experiência, agilidade. Não, a gente tem, tipo, a mina lá de Acotar, que ela mete um enigma ridículo sobre amor. A gente tem, tipo, vilões sendo mortos por humanos, tipo, não que isso seja um problema só dela, sabe? Mas, tipo, ela e muitas autoras, eu não vejo elas fazendo essa discrepância de a pessoa viveu anos e anos, ela é mais sábia e ela tem uma certa forma diferente de agir. A única autora de fantasia, YA, que eu li, que fez isso, que, tipo, me deu essa... Primeira vez que eu vou estar elogiando esse livro na minha vida. Foi a autora de Enraizados. Eu não gosto desse livro, mas realmente o dragão ele tem uma forma de agir que realmente parece que ele é velho. Mas é o dragão, né? Não é uma pessoa de fato. Entendeu? Aí é complicado. Mas o livro é péssimo, mas enfim, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de muita coisa. Enfim, pode continuar. Eu até perdi o fio da meada depois dessa, gente. Grilo, Mata um cara. dragão, porra. Que isso?
É porque o nome. Eu não lembro se fala o nome dele verdadeiro, mas a mina chama ele de dragão. Ele não se transforma em um dragão, é porque ele vive numa torre e ninguém sobe. E quem sobe lá desaparece. Palhaçada, Jesus palhaçada. Cristo. Enfim, deixa eu. Então, gente, tem um caso que é meu e de algumas pessoas pretas, e de algumas pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, também, que eles estão lendo com muita mais frequência livros para jovens adultos agora, porque na época que a gente tinha cidade, a gente não tinha livros com personagens pretos, ou de qualquer minoria que fosse, como carro-chefe das histórias. E agora nós temos. Então, por conta desse espaço-tempo, tem muita gente de minoria, principalmente muita gente preta, lendo um livro que é para adolescente, como eu disse, para se sentir representado e tentar voltar para aquela pessoa que eles eram anos atrás e deixar a parte que eles possuem daquela pessoa dentro deles com alguma espécie de acalento, vamos dizer assim. Acalanto, desculpa, você falou errado. Esse rolê eu até entendo. Acho justo, de verdade, acho justo. A gente não recebeu a representatividade devida na época. Os adolescentes que estão crescendo agora estão recebendo isso e estão aproveitando isso, os que têm acesso, né? E isso é muito bom. Acho super justo. O grande problema é que, como o mercado está sendo alimentado pra caraca com histórias para jovens adultos sobre gente de minoria, tá faltando mercado para história adulta. Vocês não têm ideia do sacrifício que é você encontrar romances entre pessoas pretas adultas. Eu tô dizendo porque eu tô procurando. Eu faço curadoria disso para fazer esse podcast. Nacional é uma caralhada de dificuldades para você achar. A maioria não são afrocentários, são interraciais, e isso não é um problema, mas a maioria gigantesca são interraciais, escrito por pessoas brancas. Então, assim, é complicado pra cacete de você conseguir achar os que são feitos por autoras pretas. Em mercados de livro físico, simplesmente não tem. Só não tem, entendeu? E quando tem, é algo muito raro de se encontrar, então a loja cobra caro. Então, assim, é bom esse resgate, mas ao mesmo tempo o mercado não abre porta para os adultos. Então eu fico nessa meia yuca de que, tipo, eu sou obrigada mesmo a ler um negócio que não é para minha idade, que eu não vou conseguir mais me sentir inclusa porque eu tô velha demais para isso. Bom, calma. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco para trás também. Quando a gente está falando de um mercado editorial que desde lá atrás, não falando mais de representatividade, calma, a gente vai chegar nela ainda, que os livros eram separados em uma parte onde você tinha os que eram considerados YA e New Adult, porque acho que é importante a gente colocar o New Adult aqui também, tá? Porque, assim, eu não vejo muita diferença entre eles. A única diferença é que o YA, ele vai te apresentar Ah, no final... sexo. Então... Faz diferença, caraca. Não tanto. Não acho tanto também. Por isso que eu fico um pouco confusa quando a gente entra numa categoria do tipo assim, isso é YA, isso é New Adult. Porque, tipo assim, no YA você tem essa transição entre um final de uma adolescência para um começo de uma vida adulta, e no outro você tem tipo assim, é muito o início dessa transição. Então, por mais que ele seja até uma parte de uma vida adulta, que vamos supor até uns 25 anos, nunca é sobre você ter 25 anos, a não ser que você seja um mocinho, claro. Você tá falando de uma mocinha que tem os seus 18, no máximo 23 anos, entendeu? Então, para mim, a única diferença ser só o sexo não vai diferenciar tanto a personalidade dos principais da outra chegada. Mas tá, vamos pôr. Então, a gente tem esse mercado que abre elas para isso. Pode falar, Yasmin. Não, até porque não faz muito sentido ser a personalidade de uma pessoa ser tão diferente dos 18 para os 23 anos. Tipo, a tua personalidade não muda tanto assim. Tipo, obviamente, cada ano você muda um pouco, mas não é gritante, sabe? Aí até não faz sentido
realisticamente falando, ser tão discrepante assim uma coisa da outra. Exatamente, até porque depende muito de visão de mundo, né? Então, se você tem uma personagem de 23 anos que não tem uma visão de mundo, ela vai ser considerada uma pessoa de, sei lá, 16. Sim, Pensando, entendeu? E tá, então a gente tem isso, entendeu? A gente tem esse diferencial que é os livros que eram considerados para, lógico, infanto-juvenil e o final da vida, ali pro começo da vida adulta. O resto que se diferencia, até meados para quando chegasse realmente a putaria para fazer parte dessa história, né, que era até então, pensando um pouco mais atrás, era um pouco diferente do que a gente vê hoje. Sim. O mercado editorial focava a parte de adultos para. Vamos colocar em duas formas. A primeira forma é a parte que a gente já conhece, que são a parte de autoajuda, uma questão mais religiosa e tudo mais. Ou é que é a parte do terror, do horror, até o thriller, que antigamente a gente chamava mais de suspense policial. É isso. Então, tipo assim, desde sempre a gente não tinha um espaço para a gente inserir um gênero adulto que saia dessa caixinha. Então, hoje, a diferença é que só que a representatividade chegou, porque a gente não tem espaço. E o espaço que a gente construiu em cima disso foi o espaço para a putaria reinar. Então, O famoso. Que a gente entra no famoso Dark Romance, que saiu, né? Mas é só um comentário que eu queria fazer antes da gente entrar nesse tópico, que até que a própria Rai falou em questão de livrarias, essas coisas assim. Mas eu quero deixar aqui que, assim, o adulto brasileiro, ele não lê, né? Então, a gente... Tem essa questão aí também. Sim, então, a gente entra num negócio que as livrarias não deixam muito em destaque, entre aspas, não foi o que foi dito, mas é só que eu tô querendo botar. Não deixam porque o público que tá pegando são as pessoas mais novas. E eu falo isso meio que por experiência própria, cara. Eu tô pegando aqui, tô na faculdade, tô trabalhando, então, tipo, não tem tempo, não tem ânimo, não tem nada. Então, tipo, eu entendo super o fato de que a gente está num país de terceiro mundo, o livro é um bagulho caro, e a gente vê a pessoa que, tipo, ela quer ver um filme, pegar para assistir um filme farofa e o tempo de lazer dela do que ler, sabe? Então, a gente entra nesse rolê também, que é uma coisa que não tem público também. Entendeu? Então eu acho que também é importante falar sobre uma questão de gênero. Parece muito besta falar sobre, mas quando a gente tem uma maioria de mulheres que leem esse tipo de coisa, que são adultas, a gente tem um menor espaço para você criar um outro, tipo, essa parte de gênero. Porque se a gente for contar uma maioria masculina, mano, os caras ou não lê, ou vai ler os autoajuda, né? Ou vai para uma parte mais também infantilizada, mas entre aspas não, que seria os mangás. Pelo menos é uma visão um pouco até pessoal, porque até então a gente vê que, por exemplo, aí para você entender, na parte de um mangá, por exemplo, quando a gente está falando de uma editora, é muito difícil você ter uma área que são focadas só nesses romances, que seria fora tipo slice of life e tal. Que tem um termo específico que eu esqueci, que são esses romances, que aí pode ser de uma parte mais infantil, que seria o final da escola, até o adulto. E a gente não tem essa parte traduzida no Brasil. Por que a gente não tem? Porque uma maioria que lê os mangás são homens. Então, quando a gente fala dessa maioria que lê mangá, eles querem ver os shonens que eles estão acostumados a ler. Eles não querem ler romance. E o romance não vende. Porque o romance está na parte... O Eu tô no grupo do Shounen, eu tô no grupo do anime de lutinha, eu vou morrer. Aí, ó. Então... isso também, né? Mas o que a gente é que, tipo, o público majoritário é masculino. Então, assim, não vai ter uma editora que lance mangá que vai parar pra pensar em querer investir em um mangá de romance que não seja o dos hypados, porque não tem público, não vai ter público, nem os hypados sem público direito, sabe? A quantidade de pessoas que eu vejo, pelo menos em Book Twitter,
que compra mangá minúscula. Eu acho que o mangá é o troço que mais sofre de pirataria do mundo dos bookstores, é o mangá. É o bicho que mais sofre de pirataria. Ah, mas também um negócio de acessibilidade pesa mais no mangá do que em livro, gente, de verdade. É muito discrepante o preço que você pode pagar no mangá, que tem muita pouca página, tipo 120 páginas, você pagar R$ 34 para um livro que realmente tipo, tem 300 páginas e você vai pagar 40. É sério, é muito grande. É discrepante. Não, pra esse lado. É. Até em HQ, cara. Então, 50 pila numa HQ, tipo, 100 páginas. Foder. Então, graças a Deus, olha a diferença também. No nosso mercado editorial, hoje a gente não vê tanta diferença de uns bons tempos atrás. Nessa parte de mangá, pelo menos as mulheres chegando em frente querendo ler são maiores. Então, a gente está vendo um movimento dessa parte querendo investir em coisas que vão dar dinheiro, que são voltadas não só para um público feminino, mas que são voltadas para outros gêneros que antes não eram publicados porque eram considerados gêneros de mulher. Tá bom, vamos voltar ao tema, né? Que a gente estava falando isso da Rai. Eu acho importante que eu vou falar que é isso. Então a gente tem esse pessoal que às vezes não vai ler livros mais adultos porque gosta de um gênero. Então eu acho importante a gente colocar aqui também que vai um pouquinho do seu gosto, né? Tipo, gente, eu entendo você gostar muito de um tema, sabe? Por exemplo, amo fantasia. Mas será que você só gosta de fantasia? Você não quer explorar um outro gênero? Por exemplo, se você gosta tanto de fantasia, por que você não vai para uma ficção científica, que já é um local um pouco mais adulto, para você testar e ver se você gosta? Entendeu? Tipo, para você conseguir ter uma... ler ficção científica com frequência, eu posso dizer que é completamente distinto, tá? Então, por isso que... Porque a gente tem a inserção de realismo ali, em muitos dos casos. Então, o pessoal que é da fantasia, geralmente não gosta de nada que tenha algo próximo de realismo. Então, assim, é complicado você recomendar a ficção científica para essa galera. Eu vou responder essa pergunta agora porque eu sou essa pessoa que gosta muito de fantasia e eu meio que tenho que me prender ao YA, porque... Tipo, fantasia. E assim, você pode falar, você se prende ao YA porque você quer, porque existem fantasias adultas. Sim, existem fantasias adultas. Só que assim, a discrepância mesmo dentro do próprio gênero é imensa. Você pega assim, por exemplo... eu não vou lembrar agora de um livro de fantasia que eu li que seja o YA agora. Mas enfim, você pega um livro YA de fantasia e compara a própria linguagem com um livro de fantasia, sei lá, um Tolkien da vida. Tipo, não tem como eu pegar e sair de um Sarah J. Maas e ir para Tolkien. Não vai. Não, Lógico que não, é um progresso, cara. Você acha que eu saí de... Olha só, eu não tô dizendo... Não, é um progresso. Você acha que eu saí de Helena de Machado de Assis para Stephen King? É lógico que não. Não, então... Foi um progresso. Esse é o problema. Porque não tem o progresso, sabe? Não tem esse ponto de a leitura tá fácil, tem um intermediário, vai piorando, pá, não Foi tô. isso que eu fiz. Tá errado? Não, amiga, o que eu tô querendo dizer é que não tem dentro do gênero de fantasia, ou é um Sarah J. Maas da vida, ou vai parar no Tolkien, entendeu? Porque, tipo assim, eu posso falar, por exemplo, muitas pessoas do fandom de Acotar não gostam de Um Tom Mais Escuro de Magia, por exemplo, que eu vejo como uma fantasia mais adulta. Então, assim, se você tá acostumado com a narrativa fácil, e aí você vai parar para um livro mais denso, que é o que eu tenho de livro mais denso, né, na minha carga horária, que é o Tom Mais Escuro de Magia, você não vai gostar, porque, tipo, é um baque muito grande do sair de um negócio raso, que é de uma leitura fácil, vai ser um entretenimento para você, uma leitura divertida, para um negócio mais denso e demorado, e é lento, e os personagens não são hétero top, não para de ser. Então, assim, o meu ponto é que é difícil essa transição, você sair do young adult pra literatura adulta. E eu entro no negócio de que
como eu não sou uma pessoa que trabalha e ganha dinheiro com literatura, eu vejo a leitura como um entretenimento. Então, assim, o meu entretenimento, se eu quiser, eu posso vir agora e assistir Morbius 35 vezes. Que eu vou estar entretida, eu vou estar trabalhando, entendeu? Não, eu não tô ganhando dinheiro para assistir filme do Tarantino. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então, tipo, eu posso pegar e eu posso gostar e querer melhorar meu, entre grandes aspas, vocabulário de leitura, o meu vocabulário de cinema. Posso, mas eu não sou obrigada disso, porque, cara, você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai, sabe, se manter com isso, você não é obrigado. A questão é que, assim, o entretenimento, você se entretém com o que você tem no momento. Se você tá vendo uma leitura adulta como chata e como maçante, que você não tá se divertindo, eu não vejo por que você manter isso para dizer que, eu leio livros adultos, sabe? Pelo menos Não, é verdade. Isso aí você tá certa, mas eu vejo pelo exemplo de, tipo, vou tentar dar um exemplo com outro gênero, porque eu não consigo com fantasia, tá, gente? Tudo bem. Vamos pro thriller, que é um dos meus gêneros favoritos e é o que eu mais sei falar sobre. A trilogia, eu sei que um de nós está mentindo. Vocês já ouviram falar dela, né? Sim, que é o YA. Sim, é disso que eu tô falando. É uma trilogia feita para adolescentes, é um thriller feito para adolescentes, que é super divertido, super interessante, que eu me diverti pra cacete lendo, que eu comecei lendo quando eu tinha 17 anos, e se bobear eu leio até hoje, porque eu não li o último livro ainda. E assim, eu adoro Um de Nós Está Mentindo. Não troco por nada deste mundo. Mas eu consigo ler Um de Nós Está Mentindo e coisas que são parecidas, e ao mesmo tempo eu consigo ler Rose Madder, que é adulto pra cacho. Não tem. Exatamente. Ponto Entendeu? é esse. É você saber transitar de um para o outro sem virar a mãe do personagem. Era o que eu estava falando logo no início do bloco. Porque em Um de Nós Está Mentindo, todos são adolescentes do ensino médio. Você tem que voltar para aquela caixinha sem virar o professor, sem virar a mãe. Isso que é complicado. Você não pode querer pegar um negócio que não foi feito para você, vestir a cabeça da mãe ou do pai, seja lá, e virar e falar assim: não, porque você é imaturo, você é burro, é só você conversar, é só você ter um diálogo, é só você sentar e resolver. Não dá, tio. É tipo. Você tem 13 anos. É tipo pessoal. É tipo pessoal. Não vou falar de ato aqui de novo, não, mas enfim. Anne quer falar, fala, Anne. Não. Eu tava só pensando que ela me soltou de novo. Não, cara. Não, é porque quando ela falou sobre isso, eu vou falar de ato aqui de novo. Eu só lembrei do povo enchendo a porra do saco, pedindo maturidade e responsabilidade afetiva para um menino de 12 anos. Ele tem Não faz sentido nenhum isso, cara. Ele não sabe o que é responsabilidade afetiva, pelo amor de Deus. Você fala... O garoto nasceu rejeitado, tomou um soco no olho a primeira vez. 12 anos. Não, tu pode chegar até numa criança de 12 anos normal e perguntar: o que é responsabilidade afetiva? A criança vai olhar pra você e vai achar que você tá falando algum tipo de língua diferente que ela não sabe o que é. A criança tem 12 anos. Cara. Gente, dentro desse exemplo, eu tô passando por um problema sério, porque eu tenho um amigo que tem um irmão mais novo, que eu amo de paixão aquela criança, e o tema do aniversário dessa criança vai ser Harry Potter. E ele vai fazer 12 anos. Como que eu vou explicar pra essa criança que ele não deve mais ler J.K. Rowling? Não, é uma criança. Não tem como. Eu queria muito saber como explicar, mas eu não sei como. Não faço ideia. Não tem o que fazer. É tipo assim, você vai ler Percy Jackson. Eu não vou nem falar de eu vou falar Percy Jackson. Você vai ler Percy Jackson e você vai reclamar que o Percy, nos primeiros livros, ele é muito imaturo. É claro que ele é imaturo. Ele tem 13 anos. O que você espera de uma criança de 13 anos? Aí, tipo assim, eu vejo as pessoas que teve esse problema do cast do Percy, ele é ser louro, né? Tá falando de pintar o cabelo e tal. E que, tipo, reclamando da criança que tem 13 anos, ele não é criança, até praticamente adolescente. Que merda de vida que vocês estão tendo, gente? 13 anos não é um adolescente.
tá? Ele é uma criança, entendeu? Então, tipo, cara, tipo, é surreal vocês pedirem uma atitude responsável ou uma maturidade de um personagem que ele não tem idade para ser maduro, sabe? Não faz sentido esse tipo de coisa, entendeu? Aí eu cortei a Anne de novo, desculpa, Anne, pode falar. Não, agora, de novo, eu perdi o fio da meada, mas vamos tentar voltar. Eu não acho que seja um bagulho assim, você ler certas coisas porque você sabe que, tipo assim, olha, isso aqui foi escrito para certa idade, por exemplo. Eu acho que depende também um pouquinho, tá? Eu acho que a gente focar neste fato só, se falar assim, olha, você não pode reclamar desse livro porque ele não foi feito para sua certa idade, dá a entender um negocinho que, tipo assim, se o livro for ruim, eu não posso falar mal porque ele não foi escrito pra Não mim. é isso. Não foi isso que eu falei. Não, sim, mas ele abre, amiga, ele dá uma abertura. Não foi Então, eu isso acho que eu disse. depende um pouco. Não, eu não tô falando o que você falou, eu tô falando que dá uma abertura. Então também tem que tomar um certo cuidado, porque não é assim que funciona também. Ruim, tá? E existe uma grande diferença de, tipo, você vê a qualidade do livro, porque são N fatores que dão uma qualidade pro livro, não necessariamente ações de personagens. Uhum. Tipo, dá pra você avaliar um livro que meio que não foi feito pra você, até porque não é criança que avalia livro pra criança, né? Né? Tem isso. É isso aí. Então, tipo, não é. Eu vou botar filme de novo porque é mais fácil de visualizar. Por exemplo, você não vai botar uma criança pra falar qual a animação da Disney que ganhou o Oscar, porque não tem criança na academia do Oscar. Entendeu? Vai ser outros fatores, são outros fatores que a gente pega, que a gente avalia e vê que, assim, não é questão, tipo, até questão de gosto pessoal, sabe? Quando você vai falar de gosto pessoal, aí já entra mais nesse negócio de talvez o livro só não tenha sido feito para você. Agora, para você fazer uma crítica de uma coisa, não é o fator só de gosto pessoal que a gente fala. A gente fala de desenvolvimento, a gente fala de forma de escrita. Isso não é uma coisa que tirou. Juro por Deus. Anne, encerra. Tá. Então, voltando só um pouquinho do que a Yasmin falou, sim, é exatamente por isso que eu falo. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado, tipo assim, vamos parar de ler o YA porque não foi feito para você, que não é só por isso que você lê uma coisa, entendeu? Às vezes é e tal, mas tudo bem. Então eu acho que tem um pouquinho disso de, tipo assim, uma questão de avaliação, você não vai reclamar do livro só porque ele não foi feito para você, em questão de personagem, tá? Então, por isso que eu até falei isso, porque abre uma abertura. Mas, que era a questão de você ter essa dualidade, de você entender que você pode ler um YA e, mesmo assim, voltar para um livro adulto. Por quê? Porque a gente precisa conhecer os nossos gostos. Tudo bem você falar que você é fã de alguma parte do YA, né? Falando assim, de uma forma mais geral. Sei lá, se você gosta de um romance, clichêzinho, se você gosta de uma fantasia, se você gosta de, sei lá, qualquer coisa que envolva o YA. Só que é muito saudável, gente, até por uma questão de entretenimento também. Porque uma hora a ressaca literária, ela vai te pegar. Não adianta você só ler o YA e do nada falar assim, e agora? Tô numa ressaca literária, o que eu posso fazer? É você entender os gostos que você tem, porque ninguém tem um gosto só. Então, tipo assim, eu gosto de YA, tá bom, mas e aí, o que mais você gosta? Entendeu? Você gosta de, sei lá, uma ficção científica? Tu gosta de uma parte mais thriller? Sei lá, sabe? Entender e começar a se abrir para novos gêneros. Então, assim, procurem novos gêneros. Às vezes deve ser um saco você que não leu nada falar assim, putz, ler uma bibliografia, ler uma não ficção é um saco. Mas às vezes você não sabe se você gosta. Isso só vai saber quando, sei lá, você abrir o livro que você ganhou da sua tia, que ela comprou uma bibliografia para você, ou um livro muito adulto de drama, de uma coisa, sabe, mais profunda. Se você
sentar a bunda e ler. Às vezes você gosta, ou às vezes não é. Mas só que se você não der abertura, quando que você vai saber que você tem outros gostos, sabe? Um outro gosto, assim, pra você dizer que você é leitor. Gente, você sentar a bunda e ler só um gênero não te faz leitor, entendeu? Leitor não é só você sentar e se divertir, é você também se aprofundar em outras coisas. Eu É também isso. episódio que a gente falou sobre leiam livros diversificados, aí eu viro e falo que eu não leio Sim. livros diversificados. Sim. Essa fala sua ficou na vinheta, inclusive, durante um bom tempo. Enfim. É bom que eu tô aqui pra ser representado, eu tô em representatividade das pessoas chateadas nesse episódio. E a Sally também, né? A série também. Mas a série eu nem posso culpar, cara, porque ela leu aquela bendita daquela série de 12 livros que é o romance policial sobrenatural que, segundo o que ela conta, parece maravilhoso, mas toda vez que ela fala que tem 12 livros, eu desisto. Enfim. Cara, eu experiência própria de amizades que falam muito bem de livros, aí quando você vai ver o livro é uma bomba, assim, deixa ela ler esses livros aí, deixa com ela mesmo. Porque, porra, 12 livros, é só ela com Deus. Vai com Deus. Deus é com ela. Enfim, deixa eu falar de uma coisa aqui pra gente encerrar esse bloco e eu passar para o próximo. A Yasmin estava falando de forma de escrita, a forma como algo é escrito. Aí eu acho que mora dois problemas. Os dois problemas que eu acho nessa brincadeira é o seguinte. Eu sou uma pessoa de quase 25 anos de idade e se eu quiser, eu posso escrever uma coisa de uma forma muito adulta e se eu quiser também, eu posso escrever um negócio de uma forma infantil para caralho. Basta eu querer. Eu sei fazer os dois. E qualquer autor que se preze, qualquer escritor que se preze, sabe fazer isso. Né? Vamos combinar. Tem que estudar para conseguir fazer, mas vai saber fazer isso em algum momento. Não é à toa que quem escreve livro infantil não tem 10 anos, tá, gente? Ok? E outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Até divulgando o livro que eu fiz parte da leitura beta. O conto Apaixonado pelas Presas de um Vampiro, que é do autor Jean, ele é um conto escrito por um cara que é maior de idade, para adolescentes, e a linguagem é adolescente do início ao fim. Mas vocês escutaram o que eu acabei de dizer? É para adolescente. Você quer que a linguagem seja como? Vai ser aquele negócio chato, na minha opinião, digo. Ah, mas o menininho saiu da casinha dele para poder descobrir o mundo. E ele encontrou o amor da vida dele, que nesse caso é o vampiro, de olhos amarelos, lindo, super forte e tal. Ah, que legal. Nanana. É essa linguagem. Então, se você aguenta isso, só vão. Eu aguentei porque era um conto. Juro pra você. Se fosse um romance, eu não ia aguentar essa linguagem que eu acabei de fazer pra vocês. Eu não tenho disposição para isso mais. Deu para entender? Existem casos onde se entrega uma linguagem adolescente e consegue se inserir algo profundo nela. Existem. Mas são raros, raríssimos casos onde isso acontece. Então, assim, existem livros, tipo Acorda pra Vida, Chloe Brown, que eu sei que é um jovem adulto, novo adulto, e eu morro de medo de comprar essa porra, porque toda vez que eu vejo alguém comentando sobre esse livro, e citando algum trecho dele, me parece uma linguagem muito, muito, muito daquela de menininha que não entendia nada sobre a vida, que começou a namorar garotos aleatórios e do nada ela acorda pra vida e aprende uma grande lição e eu tô cansada. Tô cansada. Será que daria você me dar o enredo de uma vez? Que eu não tenho tempo pra ficar lidando com essa segurança de outra pessoa. Eu já tenho problemas demais na minha vida. Entendeu? É nesse nível que eu tô. A palavra para você completar, e se você completar, aí eu passo de bloco. Vai, Yasmin, vai.
cara, assim, sobre, tipo, que esses tipos de livros são mais pro infanto juvenil. Cara, eu particularmente eu não consigo ler infanto juvenil mais. Tipo, eu fui ler Boneca de Ossos, que o nome não parece um infanto juvenil, mas é um infanto juvenil. E puta que pariu! Meu É ruim Deus! assim? É um livro da Holly Black, que assim, nossa, foi difícil, foi uma leitura difícil. Não que o livro seja ruim, sabe? Eu não vou chegar aqui e falar pra vocês que o livro seja ruim, até porque eu não terminei ele pra falar que ele é ruim. Mas assim, cara, foi complicado, porque a trama não estava interessante, assim, foi uma tentativa de Coraline, e assim, Coraline é um infanto juvenil que funciona para todas as idades. Que mas, é bom. Nossa. É muito bom, tipo, a leitura é uma leitura que qualquer pessoa pode fazer, que, assim, é profunda, não é um negócio raso. Então, assim, a Holly Black, ela não tem a capacidade de fazer isso. E eu falo isso como pessoa que leu TCP. Então, assim, eu como leitora de TCP, eu falo, nem no Young Adult ela tem essa capacidade. Ei, Mas, e eu gosto de Príncipe Cruel, tá bom? Eu tô falando pra vocês, assim, como uma pessoa que é fã de Príncipe Cruel. Eu gosto de Príncipe Cruel, mas eu não vou falar pra vocês que é bom. Então, assim, a Holly Black, ela não consegue. E Boneca de Ossos é um grande exemplo de infanto juvenil que foi feito para criança, que só a criança consegue ler, tipo, pelo menos para mim, nesse sentido. E, assim, insuportável. Eu não consegui gostar de nenhum personagem, eu não aguentava mais o que estava acontecendo e eu abandonei o livro. Então, esse é um dos casos que, assim, não consigo ler de jeito nenhum. Bom, e o que eu ia falar sobre de escrita, eu acho que realmente é sobre isso. Então, assim, você tem realmente, quando você tem controle da sua voz narrativa, você consegue escrever nos dois modos. Só que a gente também tem que falar de alguns autores que não têm essa capacidade, né? Que até mesmo. E Acho que era inclusive, tem muita autora por aí que quer ser autora de romance adulto. E que, meu amigo, escreve pior do que uma escritora de YA. Meu Jesus! real. Nossa, você vai ver o livro, a personagem tem, sei lá, 26 anos pra mais. E ela tem umas atitudes que uma pessoa de 14 anos tem, sabe? Você fala, meu, isso aqui tá muito errado. a guria que é do livro que a gente leu. Exatamente. Contexto. Eu e a Dona Yasmin tentamos ler um livro de trend no TikTok, que era uma versão lá dos livros da Disney, de uma forma mais adulta, entre aspas, com os vilões. Personagem da Disney. Exatamente, os vilões sendo os mocinhos das histórias e putaria. Gente, péssimo. Este é o caso. A autora que quer fazer livro adulto e tem linguagem de criança. De criança não, de adolescente assim. Adolescente. Infanto juvenil dela, tá? Olha só, a gente tem o livro que eu e a Anne, que pelo menos eu terminei, né? A gente tem 3 tramas de background que são dos personagens masculinos, que eu não vou entrar muito no assunto, mas as 2 tramas são muito sérias e seria muito interessante se tivesse um aprofundamento. É um livro dark, tipo, no sentido de que, tipo, é um livro erótico, a gente sabe que ia ter muita putaria e a gente leu sabendo disso. E, assim, o mínimo que eu esperava é que se você apresentou uma coisa, você desenvolve pelo menos um pouco essa coisa. Não foi o que foi feito, a gente tem o foco na protagonista feminina e a trama dela é ela com medo de ser substituída do cara que ela gosta e é isso, o livro todo. E deveria ter sido, é isso. Deveria ter sido substituída. E, assim, provavelmente, eu tô falando isso como uma pessoa leiga desse gênero, mas o que me foi dito é que a personalidade dessa protagonista é uma coisa bem comum de personagens femininas desse gênero. Então, assim, tá complicada a vida. Muito. Falar dos depoimentos dos ouvintes agora, porque senão vamos ficar 1 hora aqui xingando pessoas e mandando indireta, porque foi isso que a gente fez até agora.
a Grazi, que é uma ouvinte regular nossa, ela assumiu que ela ainda lê livros que não são para a idade dela, e ela disse que livros que são para pessoas mais novas, de certa forma, ainda falam com ela. E a Grazi é uma pessoa que ela lê muito livros que são produzidos por autores nacionais e independentes, até porque ela é um deles. Ela é uma poetisa de mão cheia, aliás. E ela lê muito porque é isso que está lançando em massa, né? Quem lê livro nacional e independente sabe que o que lança em massa e o que vende em massa, né, nessa categoria de lançamentos são livros para jovens adultos ou novo adultos. E infanto-juvenil é o que mais vende nessa porra dessa categoria. Se a gente sai disso, vira CEO e vai. E quando não é CEO, é romance de época / derivado. Porque antes disso não tem mais nada. Não tem mais nada. Não vende. Só não vende, entendeu? Eu posso ficar até amanhã citando. Eglantine. Oi, amiga, tudo bem? A Miss Confused. A autora de Devil Eyes, que esqueci o nome dela, graças a Deus. Nossa. Enfim. Só livro que, assim, sinceramente, não tenho nenhuma vontade de ler. Exatamente. E a Eglantine, eu sei que é uma pessoa incrível, já gravou com a gente, mas... Gente, a Lara é maravilhosa. Eu tenho até vontade de ler alguns dos títulos dela, só que, tipo, é pra essa idade, eu não tô mais lá, entendeu? Então eu não me enquadro mais. Então, indo pro centro dessa situação, a gente tem um problema. A questão da Grazi é muito no sentido daquele negócio da representatividade que eu tava falando. Ela é uma pessoa bissexual, ela é uma mulher gorda. E na época que ela era adolescente, não tinha essas paradas. É agora que ela é adulta que tá tendo essas paradas. Então, ela tá voltando pra ler isso. Entendeu? Ela quer se sentir acalentada, ela quer se sentir confortável com o que ela tá lendo. E ela só encontra isso, infelizmente, na maioria das vezes, em reais. Eu acho também que é porque agora a gente tá enfrentando um momento desse gênero que ele tá começando a se aprofundar um pouco. Então tem outras pautas fora as representatividades que estão chegando. Então eu acho que tem como você fisgar uma pessoa que não é, de certa forma, da idade, com alguma outra coisa do enredo, sabe? Que vai te prender ali, que você fala, putz, legal, eu me identifico com isso. Sim. Uma coisa que eu tô percebendo do gênero de fantasia é muito foco na cultura agora... Asiática. Não, asiática. Que isso, aleatório. O foco agora usando religiões de matriz africana, sabe? Tá, eu vi isso também, mas isso aí é outro problema. A gente tem que chegar a isso em outro problema. Vai ser outro episódio pra falar só disso. Calma aí. Uma coisa que eu tô vendo muito agora é sobre isso, tipo, autores pretos, eles tendo destaque agora. Eu não tô falando como um problema. No momento eu tô falando a parte, o bônus daqui. A gente não vai ser uma chata hoje. Mas aqui, uma coisa assim, tipo um livro que eu tenho aqui eu ainda não li, tá, gente? Então não sei se é bom realmente. Mas tipo, tem um livro aqui de sereias que... Eu esqueci qual o nome. Oceano... O Segredo do Oceano. Segredo do Oceano, que a protagonista é uma menina preta, se eu não me engano, a autora é preta também, e utiliza de coisas da religião de matriz africana. Tem também Filhos de Sangue e Osso, que assim, eu particularmente eu achei um livro meio, entre aspas, genérico, sabe? Tipo, o primeiro livro eu achei um pouco genérico, porque é um farinha com arroz de fantasia, que, tipo, se tu gosta de fantasia, já leu esse tipo de livro. Mas é bom, no caso, no sentido da diversidade, entendeu? Eu tô falando mais no enredo, sabe? Não o background. O background é muito bom, o universo é muito bom, mas o enredo que move o primeiro livro, ele é meio genérico. Enfim, eu tô só encerrando aqui rapidinho. E eu tô achando isso muito legal, e é por isso que eu acho que tem muita gente de minoria, igual você falou, Rai, indo pra esse gênero agora, sabe? Porque eu tô vendo muito mais agora. Essa pode falar. Não, e é o que eu ia falar também, tipo, você citou as religiões de matriz africana, eu ia falar, é porque eu acho que também mudou um pouco o foco, né? Agora a gente não tá focado apenas nesse caso do romancinho, de primeiro amor e tudo mais. Você realmente tem um momento de introspecção do personagem principal, onde ele tem um problema ali que precisa ser resolvido, que não envolve
somente essa parte romântica, né? O romance acontece, lógico, né, eventualmente, mas também tem uma parte de construção ali da personagem principal em si. Aí eu acho que é por isso também que também essa identificação. E isso que você falou tem muito, e de novo, Ana, tem esse tipo de coisa, inclusive são as melhores partes do livro, no Filhos de Sangue e Osso, entendeu? Seria muito bom se a autora, tipo, não fizesse um livro baseado numa quest e vamos juntar tal coisa para poder só fazer não sei o quê. Mas, enfim, tem essas partes nos livros e essas partes são as melhores dos livros. É isso. A próxima depoimento foi da Júlia Cassian. E a Júlia disse que nós podemos julgar ela à vontade, mas ela é apaixonada por fantasia infanto-juvenil e que a mata e morre por esses livros. Júlia, eu não tenho como te julgar. Eu apresento o programa há 2 anos com a Yasmin e a Sally. Eu não tenho condições. A gente... Não, assim, não é julgando. A gente lê coisa pior. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, eu não consigo. Que bom que você consegue, porque fantasia infanto-juvenil tem muito desse negócio de, tipo, lições e essas coisas assim. Legal pra construção de moral quando você é criança e bom pra manutenção desse tipo de coisa. Mas, assim, só uma pessoa sem moral. Não gosto. Mas que bom que você gosta. Eu sou uma pessoa sem moral. Eu gosto porque ela assume. Eu assumo, cara. Ela fala, a pessoa faz direito e ela assume. Eu sou uma pessoa sem O moral, real tá? primário dessa laíta tá perdida há muito tempo. Isso eu não tenho muito o que falar, porque é isso, gente. Ninguém vai te julgar por isso, entendeu? Cabe a você fazer o seu próprio julgamento adentro e falar assim: eu tenho capacidade de ler outras coisas, ou eu quero e tal. E é isso só. É você que tem que decidir. A gente tá só propondo um debate aqui pra ver se abre, né? Cara. E sobre quem é a gente pra julgar? A gente lê um livro de. Quem é a gente pra julgar? A gente lê um livro do Hércules ser um amor e a Meg ser um lixo. A gente é muita gente. Uma coisa que eu falo quando vocês se juntam pra me xoxar no Twitter é que a única pessoa que tem moral pra falar mal de mim é a Rai. Porque a Rai, ela não tem. Ela, tipo assim, a carga horária de leitura ruim dela é coisa tipo, eu peguei esse livro aqui, sei lá, Stephen King, e sei lá, eu não gostei muito. A minha carga horária de leitura ruim é o livro do Hércules. Então, É verdade. Então, assim, junta a Rai e a Gabi pra me julgar, eu posso pegar e ficar xoxando a Gabi, porque a Gabi tem teto de vidro tão quebradiço quanto o meu. A Rai já não tem esse negócio, então ela pode. Sem eu dar de volta. Enfim. Eu sou a pessoa que topa ler com ela, incrível. Exato. Cada um com as suas cruzes. Você também não pode me julgar. Eu leio não. contra a minha vontade, porque vocês ficam mandando no grupo. Enfim, a gente manda no grupo, a Rai fica pistolada. Gente, vamos trabalhar um pouquinho. Ela morre por dentro toda vez. Enfim, por último, ele disse que lê sim livros que não são feitos para a idade dele, ele tem mais de 20 anos, nacionais principalmente nos últimos tempos. E o Vitor é uma pessoa que ele gosta de escrever e ler clichês adolescentes de romances entre homens gays. Então, assim, dá para entender o porquê. Dá para nitidamente entender o porquê. Sim. Porque se você parar pra pensar em romance gay adulto, tá escasso, gente. Tá escasso. Pelo menos eu não tô vendo. Faz muito tempo que eu não vejo. Gente, tem bastante livro gay adulto. O problema é que a maioria deles são escritos por mulheres. Então Isso aí vamos falar de outro episódio sem vocês duas. Então a gente tem um outro problema aqui nesse caso, é que talvez quando a gente está se focando numa narrativa que assim, como é o nome dele? Se sinta tão representado, entendeu? Porque nesse caso porque não é um homem com uma vivência escrevendo, entendeu? É só
construção ali, romance. Eu não diferencio muito nesse caso de romance hétero pra romance gay, não. Só quando realmente você vê um homem escrevendo, um homem gay escrevendo, que você percebe uma diferença grande, viu? Vou falar pra vocês. Nossa, assim, olha só, existe. Eu tava falando sobre isso, que assim, você consegue perceber quando um livro de romance. Gente, desculpa, eu dei o nome errado do ouvinte, eu confundi aqui. É Felipe, tá? Desculpa. Ô, Felipe, perdão. Não leva Perdão. pro coração, não, viu? Mas enfim, Não é pro coração não, porque realmente eu me confundi aqui. gente, é a velhice. Mas enfim, É, enfim, a idade tá batendo muito agora. sim. Tava batendo em mim hoje também. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que você consegue distinguir quando é uma mulher escrevendo um romance gay e quando é um homem escrevendo um romance gay. Você consegue. É perceptível a diferença de narrativa, mesmo, tipo, obviamente uma pessoa vai escrever uma coisa diferente da outra, mas é surreal como é perceptível. Tipo, Sim. eu não sei como, mas é perceptível. Sim, inclusive, recomendando um bom autor de um romance adulto gay, amigo Felipe, Érico Venâncio. Pode ler. O cara escreve bem para caramba. Só que ele precisa investir em capa, porque a capa dele, todas péssimas, feias. O resto, muito bom. Mal de Taylor Jenkins Reid, né? Mal dela. Não, pior, amiga, pior. Incrivelmente pior, incrível. É isso. É muito feia. Eu vou mostrar pra vocês depois. Ou se você gente, eu não consigo ir nas de vocês, não adianta, eu não consigo julgar livro por causa da capa. Se eu deixar de ler livro por causa da capa, eu nunca mais vou ler. Ah, não, eu não deixo. Eu só digo uma questão de tipo, chamar a atenção. Sabe, Eu não amiga? falo, entendeu? Eu não falo sobre isso. Eu acho feio. Assim, eu não vou deixar de ler um livro porque a capa é feia, né? Tipo, eu vou deixar de Você comprar. vai deixar assim, você já fez isso mais de uma vez, pode parar. Não, Eu não deixo, mas só que. não, eu deixei de comprar. Deixar de ler, não, eu deixei de comprar. Eu pego o livro assim, eu gostei do livro, gostei, mas eu acho a capa feia, eu não compro ele físico. Entendeu? Agora ler, eu leio. Gente, eu li o livro lá. Quer dizer, eu não falei desse livro. Deixa pra lá. Vou continuar. Continua. Deixa pra lá. Não, amiga, não tô falando que, tipo assim, eu também não sou dessa vibe de não ler um livro, mas eu acho que se o Érico investisse em umas boas capas, tipo assim, ele ia chamar mais a atenção dele, porque o Érico, ele é engolido no ranking da Amazon, entendeu? E é um cara que escreve bem pra caramba. Ele tá no ranking, mas o Érico não consegue chegar no ranking do, tipo assim, os tops 3, entendeu? Porque as capas dele não competem com a das mulheres que escreve, mano. É muito triste. Capa de livro adulto, assim, desse gênero, eu não sei qual é o gênero que ele escreve, enfim. Mas capa de É romance, amiga. É romance. Então, a capa de romance adulto, geralmente eu acho feio pra porra. Tipo, quando é coisa tipo romance erótico, romance hot, eu acho feio pra porra. Geralmente, em geral, eu acho as capas feias. Tipo, não é. Não vou citar ninguém aqui, não. Pode continuar. Eu ia citar, mas deixa pra lá. Ela tá com medo de ser processada, cara. Puta que pariu. Não, porque é um negócio assim que não é legal. Assim, eu não quero falar umas livros da pessoa. A Anne mandou uma aqui. Me lembrou a capa dos livros da Jane Austen, da edição da Pocket, né? É. Eu tenho uma. Da edição da Pinguim. É Nossa, praticamente sim. isso. Não, mas tipo assim, aqui, as capas que eu tô falando, a gente acaba. Eu não tenho certeza se essa pessoa escreve o YA, mas sabe aquelas capas vermelha, preta, com gente na frente? Isso é New Adult. Não, eu sei, mas você sabe. Isso é New Adult. Eu sei, mas você sabe qual é o estilo de capa que eu tô falando? Aham. Então, eu acho feia a beça. Mas assim, eu sei que tem gente que gosta, entendeu? Então, quem sou pra ficar xoxando. Isso vende pra caraca. Mas é feio pra porra! Não é porque vende que é bonito, é feio! Romero Brito vende. Você vai me falar que aquilo ali é bonito? Não é bonito. Vende. Cara, é excepcional. Eu acho a escrita e a construção desse cara um absurdo. É tipo assim, eu me sinto pessoalmente ofendida de tão bom que esse cara escreve. Entendeu? E assim, você olha o negocinho dele, ele tem uns romances eróticos que é só a cena de sexo.
Só que, meu, é um negócio assim, fora da casinha, entendeu? É muito bem escrito, muito, 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 muito bem escrito. Só que é um romance que você ou vai achar que é um sexo ali no meio, só sexo, entendeu? Tipo, só um conto sexo, erótico, ou você vai passar no meio do gênero, porque o gênero tem um jeito visualmente de ser, entendeu? Por isso que eu falo, se o cara investisse em umas capas que são mais padrão ali no meio, nossa, estoura demais. Ia passar todas aquelas meninas que tem os livros no rank da Amazon. Mas enfim, leia o Érico Venâncio, muito bom, recomendo. Ela fez a publi. De graça, enfim. De graça, exatamente. Tá fazendo de graça? Ainda dei o feedback. Ó, tá vendo? Tá vendo isso, cara? É esse nível. Enfim, gente, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Eu vejo vocês na próxima. E fica com a gente até semana que vem, porque semana que vem, se tudo der certo, vai ser justamente esse enredo que a Yasmin iniciou. Livros sobre homens gays escritos por mulheres cis héteros. E vai ser um episódio sem as minhas apresentadoras, só com pessoas gays à frente da fala. Então, enfim, estejam prontos para isso. Tchau e até logo. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.